O sangue escorria gota a gota sobre o concreto gelado. Um contraste brutal sob as luzes cegas e cruas do interrogatório. Sofia estava destruída. Despedaçada por homens que a enxergavam como um simples dano colateral, como lixo descartável que tinha cometido o erro de tropeçar em algo que não deveria ter visto. Eles riam enquanto o espírito dela se apagava pouco a pouco, completamente alheios ao fato de que o único nome que escaparia dos seus lábios rachados, em um sussurro moribundo, iria acender uma guerra capaz de apagar um império inteiro. A dor, naquele momento, já não era mais uma sensação aguda e penetrante. Tinha se transformado em algo diferente. Algo pior. Era uma pulsação surda, rítmica como um sino tocando no fundo do crânio, ecoando dentro da cabeça de Sofia com cada batida do seu coração enfraquecido. Ela estava pendurada pelos próprios pulsos numa viga de aço enferrujado, no centro de um antigo matadouro abandonado às margens do rio Calumet. O frio amargo do inverno de Chicago se infiltrava pelas rachaduras das paredes e pelo cimento rachado do chão, subindo pelos pés, pelos tornozelos, pelas pernas, até enregelar os ossos. Sofia Bene não era criminosa. Não fazia parte de nenhum esquema, não tinha aliados poderosos, não carregava segredos de guerra. Era auditora sênior na KPMG, uma mulher cuja vida inteira girava em torno de planilhas, análises de risco e tardes tranquilas no seu apartamento em Lincoln Park. Ela tomava café pela manhã enquanto ouvia jazz de baixo volume, caminhava até o trabalho quando o tempo permitia, e às sextas-feiras pedia comida tailandesa e assistia documentários sobre arquitetura. Era essa a vida de Sofia Bene. Simples, ordenada, segura. Mas os números contam histórias. E um mês atrás, Sofia tinha descoberto uma história que jamais deveria ter lido. Enquanto auditava as empresas de fachada de uma reconhecida incorporadora imobiliária de Chicago, ela tropeçou em algo que não batia. Cifras que não faziam sentido, fluxos de caixa que desapareciam em contas offshore sem rastro visível, transferências internacionais disfarçadas de investimentos legítimos. Sofia era boa no que fazia, era muito boa, e quando os números não fechavam, ela não parava até entender o porquê. O que ela encontrou foi uma imensa rede de lavagem de dinheiro. Ela não sabia que aquele dinheiro pertencia a Bratva Ivanov. Não tinha ideia de que havia inadvertidamente colocado o dedo numa ferida aberta dentro de um dos sindicatos criminosos mais brutais de toda a cidade. Ela só sabia que era ilegal, e em silêncio, com as mãos levemente trêmulas mas a mente firme, copiou todos os registros num pendrive criptografado, com a intenção de entregá-lo ao FBI. Ela nunca chegou a fazer isso, porque eles chegaram primeiro. Agora, com o rosto inchado de tanto apanhar, os lábios partidos e a roupa encharcada pela água gelada que tinham jogado sobre ela para mantê-la consciente, Sofia olhava para o chão de concreto sujo e tentava lembrar por que ainda estava resistindo. Frente a ela estava Viktor Ivanov, o subchefe implacável do sindicato russo. Um homem-montanha com ombros largos como portas, envolto num terno Tom Ford sob medida que parecia absurdamente fora de lugar naquele armazém imundo. Ele caminhava ao redor de Sofia com passos lentos e deliberados, as solas dos seus sapatos de couro amassando cascalho e pedaços de vidro quebrado. Sou um homem razoável, Sofia, murmurou Viktor, com seu sotaque carregado coberto por uma camada falsa de simpatia. Você encontrou algo, escondeu. Me dê a senha de criptografia desse pendrive e eu coloco você num avião para qualquer lugar do mundo. Siga fingindo ser mártir e os meus homens vão começar a quebrar coisas que não têm conserto. Sofia tossiu. Sentiu o gosto de metal da própria sangue na boca. Manteve os olhos fixos no chão. Ela sabia que a promessa do avião era mentira. No momento em que entregasse a senha, estaria morta. Não havia dúvida sobre isso. Era o tipo de coisa que você aprende a reconhecer quando os olhos de quem está na sua frente não carregam nenhuma luz humana dentro deles. Mas Viktor não estava sozinho naquela sala. Sentado nas sombras, recostado num sofá de couro gasto e carcomido pelo tempo, havia um homem que parecia comandar a escuridão em si, Lorenzo Moretti. Lorenzo era o líder indiscutível do sindicato italiano de Chicago. Um homem cuja reputação de violência calculada e glacial era lendária em todo o meio-oeste americano. Ninguém falava o seu nome em voz alta sem antes olhar por cima do ombro. Havia histórias sobre ele, histórias que pessoas juravam serem verdadeiras, sobre o que acontecia com quem o traía, com quem tocava no que era dele, com quem cometia o erro de pensar que podia cruzar uma linha que Lorenzo tinha traçado. Naquela noite, ele estava ali sob o pretexto de uma aliança. Viktor tentava negociar uma rota de armas através do território dos Moretti,
e para demonstrar a força e o controle da sua família sobre a cidade, tinha convidado Lorenzo a presenciar como os russos lidavam com vazamentos de informação. Era uma demonstração de poder, uma propaganda grotesca encenada no sofrimento de uma mulher inocente. Lorenzo segurava um copo de uísque âmbar com o rosto convertido numa máscara de absoluto tédio. O seu terno cinza carvão se ajustava à sua silhueta atlética com a precisão de uma obra de alfaiate. Os seus olhos escuros e penetrantes observavam a cena com uma indiferença aterradora, a indiferença de um homem que já viu tudo que o mundo tem de pior e decidiu que nada mais merece a sua reação. Por fora era a imagem perfeita do poder frio. Por dentro, o inferno rugindo ameaçava consumi-lo vivo, porque Lorenzo conhecia Sofia. Conhecia o cheiro exato do seu perfume de baunilha. Conhecia a forma como o nariz dela se enrugava quando ela ria de verdade, não aquele riso educado e controlado que ela usava com estranhos, mas o riso genuíno, descontrolado que brotava dela quando estava completamente à vontade. Conhecia o tom exato dos seus olhos cor de avelã quando a luz da tarde batia neles pela janela de um café. Eles tinham se conhecido 8 meses atrás. Era uma terça-feira chuvosa, e o lugar era o Green Mill, o histórico salão de jazz em Uptov. Lorenzo estava lá para fechar um pagamento discreto com um dos seus contatos. Sofia tinha entrado correndo, escapando de uma chuva repentina que tinha começado sem aviso, com um guarda-chuva quebrado na mão e o cabelo molhado colado no rosto. Lorenzo comprou uma bebida para ela. Eles conversaram durante horas. Para um homem que vivia dentro de um mundo de traição, derramamento de sangue e lealdades que duravam até a próxima oferta melhor, a honestidade inocente e sem filtros de Sofia era uma droga. Era algo que Lorenzo não sabia que ainda existia no mundo, uma pessoa que falava o que pensava sem calcular as consequências, que ria sem motivo estratégico, que se importava com coisas pequenas e verdadeiras sem nenhuma agenda escondida por trás. Tinham compartilhado 4 fins de semana secretos e roubados da realidade. Ele se apresentou simplesmente como Enzo, um capitalista de risco. Mas Sofia era inteligente demais. Ela percebeu os guarda-costas que ficavam perto demais. Notou os homens que desviavam o olhar quando ele entrava num restaurante, não por respeito, mas por medo. Viu a arma escondida sob a sua jaqueta numa tarde em que ele se inclinou para pegar algo que tinha caído. Quando finalmente o confrontou, Lorenzo não mentiu. Contou a verdade. E depois fez a coisa mais difícil que tinha feito na vida. Se afastou. Se o meu mundo alguma vez tocar o seu, Sofia, vai te destruir. Ele tinha dito naquela noite, parado na frente do seu apartamento, enquanto a chuva caía suave sobre o asfalto. Me afasto para que você possa viver. E agora ali estava ela. Sangrando. Torturada. Presa nas mãos do homem mais sádico que Lorenzo conhecia. Lorenzo levou o copo de uísque aos lábios num gole lento e deliberado. Não podia reagir. Se deixasse escapar sequer uma fração de segundo de reconhecimento, se deixasse que um único traço de compaixão cruzasse o seu rosto, Vitor compreenderia o verdadeiro valor de Sofia. Ela deixaria de ser uma fonte de irritação menor para se tornar a peça de negociação mais poderosa que os russos jamais teriam nas mãos. Vitor usaria Sofia para arrancar de Lorenzo o seu império, os seus territórios, a sua vida. E depois a mataria de qualquer forma. A única jogada possível era esperar. Ele já tinha enviado uma sequência ao telefone descartável dentro do bolso do casaco. A sua equipe tática de elite, armada até os dentes e silenciosa como fantasmas, estava cercando o perímetro do armazém. Mas precisavam de mais 5 minutos para desativar as cargas explosivas que os russos tinham colocado nas portas. 5 minutos. Lorenzo, amigo meu. Chamou Vitor, girando o corpo enorme em direção às sombras com um sorriso de quem acha graça no sofrimento alheio. Vocês, os italianos, têm fama de ter muito estilo. Me diga, como você tiraria a senha de um passarinho teimoso como esse aqui? Lorenzo depositou o copo lentamente sobre um caixote próximo. Inclinou-se levemente para a frente, a luz tênue do armazém arrancando os ângulos afiados e aristocráticos do seu rosto. Olhou diretamente para Sofia. Os olhos inchados de Sofia se abriram através da dor, e a sua visão encontrou a de Lorenzo. O coração de Lorenzo bateu com força brutal contra as costelas. Mas a sua expressão permaneceu morta. Fria, vazia como concreto sob os seus pés. Ele rogou a Deus que Sofia não o reconhecesse. Ou que, se reconhecesse, tivesse força suficiente para esconder isso. Acredito, Vitor, disse Lorenzo com aquela voz de barítono suave e gélido que não traía absolutamente nada, que você está me fazendo perder tempo. Você me trouxe aqui para falar sobre os carregamentos do porto.
não para te ver brincar com contadores locais. Vitor soltou uma gargalhada alta e satisfeita, claramente divertido pela frieza calculada de Lorenzo. Paciência, Moretti. Os negócios exigem uma casa limpa. Gregor, um homem enorme, com pescoço de touro e mãos do tamanho de pás, saiu das sombras arregaçando as mangas. Carregava um alicate de ferro pesado que tilintou no silêncio do armazém como um anúncio de horror. Começamos pelos dedos, instruiu Vitor com uma calma doentia, como se estivesse pedindo uma dose de café. Ela precisa deles para digitar nas suas preciosas planilhas. Vamos ver o quanto os valoriza. A mandíbula de Lorenzo se contraiu com tanta força que ele sentiu dor nos dentes. 4 minutos. Com um movimento discreto, checou o relógio Patek Philippe no pulso, projetando uma aura de leve irritação com o andamento das coisas. O exterior de Lorenzo era de pedra, mas por dentro cada segundo se arrastava como um ano. Aguenta, Sofia. Mais 4 minutos. Gregor se aproximou de Sofia e agarrou a sua mão direita com brutalidade. Sofia se contorceu debilmente contra as correntes, um soluço abafado escapando da sua garganta. O ferro frio do alicate se fechou ao redor do seu dedo indicador com uma precisão que tornava tudo ainda mais aterrorizante, a metodologia fria da violência premeditada. A dor física era uma agonia, mas o terror psicológico era pior. Sofia sentiu a consciência escorregando. O mundo girava em direção a uma escuridão difusa, uma névoa que chegava pelas bordas da sua visão e avançava lentamente para o centro. Ela tinha aguentado 6 horas. 6 horas de golpes, água gelada, privação de sono, humilhação e tormento psicológico. Mas sabia que não tinha mais nada sobrando dentro dela. O tanque estava vazio. A chama estava apagando. Ela vasculhou a sala mal iluminada com os olhos quase fechados, a visão flutuando e instável. O homem sentado no sofá gasto. O homem a quem Vitor chamava de Moretti. Era Enzo. O seu Enzo. O homem que a tinha beijado sob a tolda de uma padaria na Rush Street numa tarde que cheirava canela e chuva. O homem que a tinha abraçado com uma ternura que contradizia totalmente o aura aterrorizante que carregava consigo. O homem que tinha olhado nos seus olhos certa noite e dito que o mundo era injusto por não permitir que ele ficasse perto dela. Estava ali sentado, vendo-a se destruir aos pedaços, com os olhos frios como o concreto sob os seus pés. A revelação foi uma faca no coração. Mais afiada do que qualquer ferramenta que Gregor pudesse usar. Enzo não era simplesmente um capitalista de risco com um lado sombrio. Era Lorenzo Moretti, o fantasma do submundo de Chicago, e estava deixando aquilo acontecer. Espera, ofegou Sofia. Era um grasnado rouco e partido, a voz de alguém que já tinha gritado até não ter mais voz e agora usava o que sobrou de ar nos pulmões para pronunciar uma única palavra. Vitor levantou a mão, parando Gregor no instante em que o gigante começava a aplicar pressão total. Uma pausa cruel calculada, o tipo de pausa que um predador faz antes do bote final. Ah! O passarinho decide cantar. Vitor se aproximou de Sofia, invadindo o espaço dela, o hálito fétido banhando o rosto dela. Me dê a senha, Sofia. Faça a dor parar. A mão de Lorenzo deslizou sutilmente para dentro da sua jaqueta. Os dedos roçaram o cabo frio da sua pistola Glock com supressor. Ele não podia esperar mais. O perímetro ainda não estava assegurado. As cargas explosivas ainda estavam ativas. Se agisse agora, seria um desastre operacional. Mas se Gregor quebrasse o dedo de Sofia, Lorenzo sabia que esvaziaria o cartucho inteiro naquela sala, independente das consequências. Ele calculou os ângulos em frações de segundo. Gregor primeiro. 2 tiros na garganta, ponto cego do colete. Depois os 2 guardas na porta. Depois Vitor. Talvez levasse uma bala nesse processo, mas conseguiria tirar Sofia dali. Que as consequências fossem ao diabo. A cabeça de Sofia caiu para frente. Ela estava morrendo. Sentia isso não como um pensamento, mas como uma certeza física, o corpo enviando sinais de abandono, órgão por órgão, sistema por sistema. Já não se importava com o pendrive. Não se importava com a KPMG. Não se importava em fazer a coisa certa ou errada. Toda a lógica que tinha guiado a sua vida, toda a convicção de que existia uma forma correta de se comportar no mundo, tudo isso tinha se dissolvido nas 6 horas anteriores. Nos seus últimos momentos de lucidez, a mente de Sofia ignorou a razão e foi direto ao único lugar que ainda oferecia algum conforto, a única fonte de calor que ela ainda conseguia acessar. Não rezou para nenhum deus. Não chamou pelo pai morto. Olhou além de Vitor, os seus olhos semicerrados e cobertos de sangue seco varrendo a sala, até encontrar o homem nas sombras. Enzo, sussurrou Sofia. Era apenas um sopro de ar.
Um som frágil e partido, mal audível acima do zumbido dos geradores do armazém. Mas naquela sala cavernosa com paredes de metal que amplificavam cada som, as 3 letras daquele nome soaram mais alto do que um disparo. Vitor congelou. Girou lentamente a cabeça enorme, o olhar indo da garota sangrante pendurada nas correntes para o chefe italiano impecavelmente vestido no sofá gasto. O silêncio que se instalou na sala foi absoluto. Sufocante. Carregado de implicações que chegavam todas ao mesmo tempo, como peças de um quebra-cabeça que de repente se encaixam em questão de segundos e revelam uma imagem que muda tudo. O que ela disse? Murmurou Vitor, franzindo a testa com uma confusão que ainda não era certeza. Olhou para Sofia de novo, depois para Lorenzo. Quem é Ezo? Lorenzo não se moveu, não piscou, mas a máscara de tédio indiferente que tinha carregado durante toda aquela noite se rachou, silenciosamente. Com uma fissura invisível para quem não soubesse olhar, mas catastrófica para quem entendesse o que estava por trás dela. E o que emergiu daquela fissura foi um monstro de proporções bíblicas. Sofia levantou a cabeça apenas uma fração de centímetro. Uma lágrima abriu um caminho limpo e cristalino através do sangue seco na sua bochecha. Lorenzo, e gemeu Sofia, a voz se quebrando enquanto a escuridão finalmente vinha para reivindicá-la de vez. Por favor! E ela desabou. O peso morto do seu corpo pendurado nas correntes, completamente rendido. Vitor deu um passo lento para trás. As engrenagens da sua mente giravam violentamente, encaixando as peças uma a uma. Os rumores sobre a namorada civil secreta de Moretti que haviam circulado meses atrás. A recusa absoluta dos italianos em invadir o distrito de Lincoln Park, uma área que geograficamente não fazia nenhum sentido estratégico proteger, a menos que houvesse algo ou alguém que Lorenzo Moretti não quisesse ver perturbado. A forma como Lorenzo tinha ficado completamente imóvel durante toda aquela noite, não por tédio, mas por uma raiva contida e calculada que exigia um esforço sobre-humano para não explodir. Moretti começou Vitor, a mão descendo lentamente em direção ao coldre na cintura. Você conhece essa. Ele não terminou a frase. Lorenzo se moveu com uma velocidade que desafiava a física humana. O copo de uísque se despedaçou contra o concreto quando Lorenzo se lançou do sofá. A sua pistola com supressor saiu do coldre num borrão de movimento. 2 disparos de ponta oca alcançaram Gregor na garganta antes que o gigante pudesse sequer registrar a ameaça. O homem enorme desabou, sufocando no próprio sangue. Os 2 guardas junto às portas de ferro pesado caíram quase simultaneamente, seus crânios violentamente sacudidos para trás por disparos precisos, executados com a eficiência fria de alguém que havia treinado esse gesto tantas vezes que se tornará automático como respirar. Vitor conseguiu sacar a arma com um rugido em russo, mas Lorenzo já estava dentro da sua guarda. Lorenzo não atirou em Vitor. Não queria que ele morresse rápido demais. Com um movimento fluido e brutal, Lorenzo agarrou a mão armada de Vitor e torceu o pulso com um estalo nauseante que ecoou pela sala inteira. Enquanto Vitor uivava de agonia, Lorenzo cravou o joelho com força no abdômen do russo, dobrando-o ao meio, antes de esmagar o pesado cabo de aço da pistola na base do crânio de Vitor. Vitor caiu. Lorenzo não lhe deu uma segunda olhada. Guardou a arma em um único movimento e correu para Sofia. As suas mãos que momentos antes haviam entregado violência letal e perfeita com a precisão de uma máquina, tremiam agora sem controle enquanto chegava até ela. Sofia, exalou Lorenzo, a voz despida de toda a autoridade gelada, deixando exposto apenas o pânico cru e desesperado que havia estado enclausurado por horas. Amor e mil, acorda. Me olha. Me olha. Pegou o alicate de ferro que Gregor havia soltado e o enfiou no cadeado que prendia as correntes. Com um grito gutural de esforço, torceu o metal até que a trava cedeu com um estalo. Sofia caiu e Lorenzo a pegou, puxando o corpo partido dela contra o peito, segurando a cabeça dela com cuidado infinito. Ela estava gelada. O pulso era aterrorizantemente fraco, um fio de vida que parecia poder se romper a qualquer segundo. Você me prometeu, murmurou Sofia delirante, a bochecha encostada na camisa manchada de sangue de Lorenzo. A voz dela era um fiapo, quase inaudível. Me prometeu ficar longe. Menti. Sussurrou Lorenzo com uma ferocidade suave, pressionando os lábios contra a testa machucada dela. Estou aqui. Sempre estive aqui. Atrás deles, Vitor se arrastou sobre os cotovelos, cuspindo sangue no chão de concreto. Soltou um riso úmido e debochado. Você é um homem morto, Moretti. Toda a Bradva vai queimar Chicago até os alicerces por isso.
Lorenzo depositou Sofia com suavidade no sofá de couro que ele mesmo havia ocupado por horas naquela noite. Colocou sobre ela a sua jaqueta de alfaiate para aquecer o corpo tremendo dela. Então se virou. O monstro estava completamente solto. Lorenzo caminhou devagar em direção ao subchefe russo ferido, tirando da bainha escondida na cintura uma elegante lâmina de aço damasco que captou o reflexo vermelho das luzes de emergência. Que tentem, disse Lorenzo, a voz descendo a um sussurro ressonante e demoníaco, cada palavra caindo com o peso de uma sentença. Mas não vão te encontrar para te enterrar, Vitor. Ninguém toca no que é meu. Naquele exato momento, as portas do armazém voaram completamente das dobradiças num clarão cegante de C4. A equipe tática de Lorenzo inundou a sala. Miras a laser cortando a fumaça. Submetralhadoras levantadas. Coletes táticos pretos se movendo com a eficiência disciplinada de uma operação militar. Chefe! Gritou o tenente por cima do ensurdecedor estrondo. Perímetro assegurado. Temos 2 veículos fortemente armados se aproximando pelo lado sul. Lorenzo estava sobre Vitor, a lâmina captando o brilho vermelho pulsante das luzes. Não olhou para trás. Chamem a família, ordenou Lorenzo, os olhos fixos no rosto aterrorizado de Vitor enquanto levantava a faca. Digam que o tratado é nulo. Digam que estamos em guerra. Os disparos despedaçaram o silêncio pesado do armazém. As balas atravessavam as paredes de metal enferrujado por todos os lados enquanto os reforços russos chegavam. As luzes cegas de 2 SUVs blindados cortavam a névoa gelada que entrava pelas portas arrancadas. Motores rugindo. Rodas fritando no asfalto congelado. Vozes em russo gritando ordens no caos. Lorenzo Moretti não piscou. Recolheu Sofia nos seus braços, apertando o corpo partido e tremendo dela contra o peito com uma delicadeza que contrastava violentamente com o inferno ao redor. Sofia era levíssima, perigosamente leve, como se parte dela já tivesse ido embora. A respiração dela era entrecortada e superficial, cada inspiração soando como papel amassado sendo retorcido. Lorenzo enrolou mais fundo a jaqueta ao redor dos ombros de Sofia, protegendo-a do vento amargo e da tempestade caótica de violência que explodia a cada segundo ao redor deles. Mateu! Fogo de cobertura! Nos movemos! Rugiu Lorenzo por cima do tabletear ensurdecedor das armas automáticas. A sua equipe tática se moveu com uma eficiência aterrorizante. Mateu, o seu capo de maior confiança, um homem que já havia saído de situações impossíveis ao lado de Lorenzo mais vezes do que conseguia contar, empunhou o rifle de assalto pesado e desatou uma chuva de balas em direção aos veículos russos que se aproximavam. O para-brisa do SUV líder da Bratva se estilhaçou em teia de aranha e implodiu, enviando o veículo a colidir violentamente contra um pilar de concreto num espantoso estrondo de metal torcido. Lorenzo se moveu entre o fogo cruzado com a graça calculada de um predador que conhece cada centímetro do terreno onde está pisando, os olhos fixos no ponto de extração. Não olhou para trás, em direção a Vitor Ivanov que se esvaia de sangue no concreto gelado, uma vítima da guerra que havia ascendido com arrogância e prepotência. Chegaram ao beco onde esperava um comboio de Cadillacs blindados, motores rugindo, pneus fumegando contra o asfalto coberto de gelo. Lorenzo se lançou no banco traseiro do veículo da frente, latindo uma ordem seca ao motorista: leva para o Dr. Errington agora. Se ela morrer antes de chegarmos, eu mesmo coloco uma bala na sua cabeça. O SUV enorme saiu derrapando do beco, rasgando as ruas esquecidas do distrito industrial às 3 da manhã. No banco traseiro, Lorenzo pressionava com força uma das mãos profundas na clavícula de Sofia, tentando conter o sangramento. As suas mãos, as mesmas que ditavam o fluxo de milhões de dólares em armas e narcóticos ilícitos, as mesmas que tinham quebrado o pulso de um homem sem um segundo de hesitação, tremiam violentamente. Fica comigo, Sofia, murmurou Lorenzo, afastando com os dedos o mechão de cabelo encharcado de sangue que cobria o rosto pálido dela. Você não tem permissão para desistir. Você me ouve. Não quebrei o tratado para te perder. Sofia não respondeu. O pulso dela era um ritmo lento e enfraquecendo sob as pontas dos dedos de Lorenzo. Cada batida parecia mais distante do que a anterior. 20 minutos de agonia depois, o comboio desceu para a garagem subterrânea de um arranha-céu luxuoso no bairro de Gold Coast. Por trás de uma porta pesada de aço reforçado havia um centro de trauma de última geração, completamente clandestino, inteiramente financiado pela família Moretti, existindo em nenhum cadastro oficial em lugar nenhum do mundo. O Dr.
Thomas Errington, um ex-chefe de cirurgia brilhante que havia perdido a licença médica uma década atrás sob circunstâncias que ninguém dentro da família Moretti jamais discutia em voz alta, já estava de pé, luvas postas, equipe pronta. Trauma crânioencefálico severo, sinais de hipotermia e possível hemorragia interna, declarou Lorenzo com uma frieza clínica ao depositar Sofia na maca de aço inoxidável, embora os seus olhos traíssem um pânico absoluto que a voz não conseguia esconder completamente. Salva ela, Thomas. Cheque em branco. Só salva ela. Preciso que você saia da sala, Lorenzo, respondeu o Dr. Errington com firmeza, sem levantar os olhos enquanto indicava à sua equipe de enfermagem clandestina que administrasse o acesso venoso e o oxigênio. Você está deixando sangue por todo o meu chão, e não consigo trabalhar com os seus olhos em cima de mim. Por um segundo aterrorizante, pareceu que Lorenzo fosse golpear o médico. Mas o chefe da máfia simplesmente fechou os maxilares, deu um passo atrás e deixou as portas cirúrgicas se fecharem entre ele e a única mulher que alguma vez o havia feito sentir humano. Lorenzo foi até a pia da área adjacente. Abriu a torneira, deixando correr água quase escaldante sobre as suas mãos. A água foi ficando de um rosa pálido e doentio enquanto girava pelo ralo. Lorenzo esfregou com violência os punhos, os dedos, os espaços entre os dedos, mas a mancha metafórica permanecia, grudada como tinta seca. Havia prometido protegê-la afastando-se, e o seu fracasso quase lhe tinha custado a vida dela. A porta da área abriu e Mateu entrou, o colete tático impregnado de pólvora e gases de escape, o rosto marcado pelo combate da última hora. Chefe, disse Mateu em voz baixa, mantendo uma distância respeitosa. O armazém está assegurado. Nosso pessoal está se encarregando dos corpos. Vitor está respirando por pouco. Mandei os homens levá-lo para o quarto frio do lado oeste. Está em suporte de vida. Achamos que você ia querer terminar a conversa quando estivesse pronto. Bem, respondeu Lorenzo, a voz desprovida de emoção enquanto secava as mãos lentamente. Mas Vitor é só um cão. Age por instinto. Não é inteligente o suficiente para rastrear uma auditora da KPMG sozinho. Sofia ainda não tinha ido ao FBI. Os arquivos dela eram fortemente criptografados. Quero saber exatamente como um subchefe russo soube que ela tinha aquele pendrive. Mateu assentiu, sacando um tablet seguro. Já pedi para a nossa equipe de inteligência revisar os registros de acesso aos servidores da firma. Encontramos o rastro. Alguém na KPMG saltou o firewall de dentro, de um terminal executivo, acessou os arquivos privados de auditoria dela e marcou a pasta criptografada. Vendeu a informação direto para a Bratva. Lorenzo parou de se mover. A temperatura na sala pareceu cair 20 graus em um segundo. Quem? Mateu engoliu saliva, navegando até um arquivo na tela do tablet. Richard Sterling. Sócio sênior na KPMG. Supervisor direto de Sofia há 3 anos. Resulta que Sterling acumulou dívidas enormes com a família Ivanov por causa dos seus hábitos de jogo em Macau. Percebeu que Sofia estava vasculhando as empresas de fachada. Entendeu que ela havia encontrado dinheiro sujo da Brava e a vendeu para quitar as suas dívidas. Vitor pagou $2 milhões pelo endereço dela. O silêncio que se seguiu era sufocante. Lorenzo não gritou. Não jogou nada contra a parede. Em vez disso, uma calma letal e de olhos mortos se assentou sobre os seus traços como uma névoa que desce num vale durante a madrugada. Era o rosto do chefe de Chicago, o homem que havia construído um império sobre uma vingança impiedosa e implacável que nunca deixava devedores por pagar. Encontrem Richard Sterling, ordenou Lorenzo em voz baixa. Baixa o suficiente para que cada sílaba fosse ouvida com absoluta clareza. Tirem-no da cama do escritório, do clube onde ele joga golfe às manhãs de sábado. Não me importa onde esteja. Trazem-no para a mansão. Fez uma pausa. E Mateu? Sim, chefe. Diga aos caporegimes que mobilizem cada soldado da cidade. A Brava achou que podia tocar no que é meu. Para amanhã de manhã, quero cada fachada russa, cada casa segura e cada porto que controlam convertidos em cinzas. Vamos apagar o nome Ivanov desta cidade para sempre. Levou 3 dias para que o fogo parasse de arder pelo submundo de Chicago. E levou 5 dias para que Sofia finalmente abrisse os olhos. Quando despertou, as luzes cegas e duras do armazém tinham desaparecido. No lugar delas, Sofia olhava para um teto abobadado, adornado com afrescos de estilo renascentista pintados com uma maestria que tomava o fôlego. A cama onde ela estava era enorme, coberta com pesados lençóis de seda que se sentiam como água fresca contra a pele machucada.
Um fogo estalava suavemente numa grande lareira de mármore do outro lado do quarto, lançando uma luz dourada e ondulante pelas paredes. Sofia tentou se sentar. Uma dor aguda irradiou das costelas, arrancando um ofego dos seus lábios. Não se mexa, disse uma voz vinda das sombras junto às portas do balcão. Você tem 3 costelas fraturadas e uma concussão cerebral severa. Sofia parou. O coração disparou no peito. Lorenzo saiu para a luz tênue do quarto. Não estava com o terno habitual. Vestia um suéter de cachemira preto e calças escuras, devastadoramente bonito, como sempre, mas com uma qualidade diferente naquela noite. Menos armadura, mais vulnerabilidade. A luz suave do fogo iluminou as olheiras fundas sob os seus olhos. Parecia não ter dormido desde a noite do armazém. As memórias chegaram sobre Sofia como uma avalanche. As correntes, a água gelada, o alicate, e depois a explosão de violência. Enzo, o seu doce e sofisticado Enzo executando 3 homens sem piscar, sem hesitar, com uma eficiência que não era de um ser humano comum, mas de alguém que havia sido forjado pela brutalidade até que matar se tornasse tão natural quanto respirar. Onde estou? Perguntou Sofia com voz rouca, a garganta seca e doída. Na minha casa, em Lake Forest, respondeu Lorenzo com suavidade, servindo um copo de água de uma jarra de cristal e aproximando-se dela. Sentou-se na borda do colchão, oferecendo o copo, mas mantendo as mãos meticulosamente afastadas dela, como se temesse que o seu próprio toque pudesse contaminá-la. Como se houvesse alguma coisa nas suas mãos, o que havia nelas, o que elas tinham feito, que a tornasse intocável para ele. Sofia ignorou a água. Olhou para ele fixamente, os seus olhos cor de avelã abertos com uma mistura de terror e dor de alma que ia muito além do físico. Você é Lorenzo Moretti, o chefe do sindicato italiano. Sou, respondeu ele sem suavizar nada, sem desviar o olhar. Cada vez que nos encontramos, cada vez que conversamos, você estava me mentindo. Nunca menti sobre o que sentia, disse Lorenzo, a voz descendo para um sussurro áspero e desesperado. Menti sobre o meu nome porque sabia que o meu mundo era um veneno. Tentei me afastar para te manter segura. E a minha ausência quase te matou. As lágrimas brotaram nos olhos de Sofia. Por que vieram atrás de mim? Eu não disse nada para ninguém. Estava só fazendo o meu trabalho, auditando a firma. Pensei que o dinheiro fosse simplesmente fraude corporativa. Lorenzo suspirou. Inclinou-se para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos, os dedos entrelaçados, os olhos fixos no chão por um momento antes de voltar a encontrar os dela. O dinheiro pertencia a Bratva Ivanov. Você tropeçou numa operação internacional de lavagem. Mas não te encontraram por acidente, Sofia. Você foi traída. Sofia franziu a testa, fazendo uma careta quando o movimento puxou o lábio suturado. Traída? Por quem? Richard Sterling. Sofia prendeu a respiração. Richard? Não, não pode ser. Era o meu mentor. Me contratou recém-saída do mestrado. Me comprava café toda terça-feira. E vendeu a sua vida para os russos para cobrir as suas dívidas de jogo, disse Lorenzo com uma tonalidade plana e inflexível, cada palavra uma pedra. Entregou seu endereço, a sua rotina e as senhas de criptografia dos seus servidores de trabalho. A traição a atingiu mais forte do que todos os golpes físicos do armazém somados. A vida que ela havia construído. A carreira. O pequeno mundo seguro de planilhas e rotinas previsíveis. Estava construído sobre uma mentira. As pessoas em quem ela confiava eram monstros com ternos, sorrisos de reunião e apertos de mão firmes. Enquanto isso, o monstro sentado na sua frente, o homem que conduzia um império de violência e sangue, tinha arriscado uma guerra para salvar a sua vida. O que aconteceu com ele? Perguntou Sofia com voz trêmula, quase com medo de ouvir a resposta. Lorenzo levantou os olhos. O olhar escuro ancorado no dela. Richard Sterling reside atualmente num porão com isolamento acústico 3 andares abaixo. Está lá há 4 dias. Está esperando que você decida o destino dele. Sofia o olhou atônita. Você, afirmou Lorenzo. Ele te destruiu. Te entregou para ser torturada. Se quiser, coloco uma pistola na sua mão e você pode descer aquelas escadas e apertar o gatilho. Se quiser que ele sofra, faço ele sofrer. Se quiser entregá-lo ao FBI com as provas da sua malversação, será feito. Você tem a vida dele nas suas mãos, Sofia. Sofia olhou para as próprias mãos, atualmente enfaixadas e cheias de hematomas. Era auditora. Equilibrava livros contábeis, buscava a ordem nos números. Mas olhando para Lorenzo, compreendeu de forma visceral e irrevogável que o mundo não funcionava com ordem. Nunca tinha funcionado.
Funcionava com poder, lealdade e sangue. Não quero vê-lo, sussurrou Sofia finalmente, uma lágrima escorregando pela bochecha. Não quero o sangue dele nas minhas mãos. Mas nunca quero que ele volte a ver o sol. Lorenzo assentiu devagar. Considera que está feito. Ele vai desaparecer. Uma pausa. E os russos? A família Ivanov não tem mais nenhum poder nesta cidade, disse Lorenzo, um fio perigoso voltando para a voz. Vitor Ivanov está morto. Os seus tenentes estão mortos. A guerra terminou. Aprenderam exatamente o que acontece quando tocam na minha família. Sofia levantou os olhos ao ouvir aquela palavra. Família. Eu não sou a sua família. Você é a minha alma, Sofia. Lorenzo a corrigiu com suavidade, e o controle que havia mantido com tanto esforço por tantos dias finalmente se quebrou. Estendeu a mão. A sua grande palma calejada cobriu com delicadeza a bochecha de Sofia, o polegar apanhando a lágrima que caia. Você é a única luz na minha miserável e escura existência. Tentei te deixar ir e o mundo tentou te destruir. Nunca mais cometerei esse erro. Lorenzo inclinou-se para a frente, a testa encostando suavemente na dela. Você não pode voltar para a KPMG. Não pode voltar para Lincoln Park. A garota que equilibrava planilhas morreu naquele armazém. Mas se ficar comigo será uma rainha intocável, protegida, venerada. Nunca mais ninguém vai te tocar. Nunca mais. Sofia fechou os olhos. Respirou o aroma de cedro e pólvora que se agarrava a ele, aquele aroma familiar e perturbador que ela havia tentado esquecer por meses sem conseguir. Sabia que deveria fugir. Sabia que deveria exigir uma nova identidade, um passaporte diferente, e escapar para a Europa ou para qualquer lugar que ficasse longe de Chicago, longe da máfia italiana, longe de Lorenzo Moretti e de tudo o que ele representava. Mas quando os braços de Lorenzo a envolve com cuidado ao redor do corpo dolorido dela, com uma gentileza que ele reservava apenas para ela, apenas nesses momentos privados onde a armadura caía, Sofia sentiu algo que não havia sentido em semanas. Segura. A escuridão tinha vindo buscá-la, mas ela havia encontrado o próprio demônio para afastá-la. Sofia recostou a cabeça contra o peito de Lorenzo, ouvindo o ritmo firme e poderoso do seu coração, um coração que batia, ela percebia agora, de um jeito diferente quando ela estava perto. Está bem, Enzo, sussurrou Sofia no silêncio do quarto. Está bem. O chefe da máfia a abraçou com mais força, selando o destino dela. E selando o seu próprio. Chicago lhe pertencia. O submundo obedecia a cada palavra que saía da sua boca. Impérios inteiros podiam ser construídos ou destruídos com uma única ordem sua. Mas Lorenzo Moretti, o homem que não se curvava para ninguém, o homem que havia construído seu trono sobre uma frieza que poucos seres humanos conseguiam sustentar, agora pertencia completa e irrevogavelmente a ela. A garota das planilhas havia morrido no armazém. E em seu lugar, nasceu algo que o mundo ainda não sabia como nomear. Que final arrebatador! Sofia fez a escolha certa ao abraçar a escuridão. Ou deveria ter fugido. Me diz o que você acha nos comentários. Se você amou essa história de romance e máfia que te deixou na beira do assento do começo ao fim, não esquece de dar o like, compartilhar com os seus amigos e se inscrever no canal para receber mais histórias dramáticas e intensas toda semana. Até a próxima!